Veja se você já não viveu uma situação dessa. Você está num ambiente cheio de gente, conversas paralelas infinitas, você está aqui conversando com alguém e alguém cita seu nome lá longe. Na hora, você ouve e fala: opa, o que estão falando de mim aí? Não é assim? A gente pesca o nosso nome muito de longe. E isso é um exemplo de um efeito muito interessante que tem o nosso cérebro, que é o spotlight, efeito spotlight. O que é isso, Tomás? Eu quero te explicar hoje o que é esse efeito e como que ele afeta a sua autoconfiança, como que você fica se sentindo inseguro às vezes em determinadas situações por conta desse efeito. Imagine, por exemplo, que você vai dar uma palestra. Você está num ambiente público ou às vezes mais em projeção, enfim. Ou pode ser que um grupo de amigos esteja falando a seu respeito. Você fica com aquela sensação de que você é o centro do assunto. Pode ser até que você seja, durante alguns minutos. Mas o seu cérebro vai começar a te contar uma mentira. A mentira de que aquela pessoa fica falando e pensando em você com frequência. É muito ruim quando a gente percebe que alguém falou mal da gente, falou mal pelas costas, você fica sabendo através de outras fontes que você não anda muito bem falado na boca das pessoas. E aí, quando você ouve e descobre isso, e se você tiver surpreso com isso, é pior ainda. Quando você ouve isso, você fica com a sensação de que aquelas pessoas estão o tempo todo falando daquilo. Você sabe que não é. Ninguém fica 24 horas pensando sobre você, nem falando mal de você. São poucos minutos ali que a pessoa fica falando. Mas o nosso cérebro imagina que a pessoa está o tempo todo pensando sobre ela. Quando eu conto aqui, parece um absurdo, você sabe que não é. Mas quando o nosso coração, quando a nossa amígdala cerebral está disparada e insegura sobre o que estão falando da gente, aí a conversa é diferente, porque entrou a componente emocional no caminho. E o que acontece dentro do cérebro? A gente está o tempo todo focado na nossa experiência. Então, quando eu faço algo, eu me avalio, eu digo, acertei, errei, estou fazendo bem, estou fazendo mal. O tempo todo a nossa experiência está sendo avaliada por quem? Por nós mesmos. A respeito de quem? A respeito de nós, porque é a nossa vida. Tudo bem, até aqui está óbvio. Agora, acompanha comigo o raciocínio. Se o seu cérebro funciona assim, como você acha que funciona o cérebro das outras pessoas? Também assim. As pessoas estão muito preocupadas em pensar sobre sua própria vida, sobre suas próprias inseguranças, sobre seus sonhos, suas necessidades, suas carências, sobre todos os seus problemas e soluções. Ela não está o tempo todo pensando sobre a gente. Até mesmo as pessoas que numa rodinha ficam lá fofocando, falando mal dos outros e tem isso como uma prática comum, se a gente for olhar, na maior parte do dia, ela está pensando sobre ela mesma. Porque se a gente não trabalha o nosso coração, a gente vai pensar sobre quem? Sobre nós mesmos, sobre nossas próprias necessidades. O mundo todo gira em torno de me fazer sobreviver. Esse meu cérebro está focado, o objetivo primeiro dele é esse. Então, quando a gente começa a achar que o outro está pensando muito sobre nós, está falando muito sobre nós, mesmo que ele tenha fofocado, mesmo que ele tenha falado mal da gente em vários contextos, essa foi a exceção e não é nem um pouquinho relevante. Ele não está perdendo sono por causa disso, ele não está mudando a agenda dele por causa disso, nada muda na vida das pessoas. E quando a gente toma essa consciência, que é até um pouco óbvia, mas a gente emocionalmente não aprende isso. O que a gente precisa é internalizar emocionalmente que a gente não é tanto assim relevante na vida do outro. E eu não estou falando aqui de relacionamento, não estou falando de pessoas que te amam, não. Estou falando só que às vezes a gente fica tão incomodado com algo que disseram a nosso respeito, como se a pessoa não fizesse nada. 24 horas por dia ela tivesse como objetivo focar e falar mal de você, mas o cérebro dela também está muito ocupado pensando nela. Isso muda muita coisa na nossa vida e na nossa gestão emocional. Naquele caso da apresentação que eu estava dizendo, você vai fazer uma palestra. Você acha que as pessoas vão ficar te avaliando o tempo inteiro e que depois que passar a palestra ainda vão ficar comentando a respeito de você, se aquilo foi ruim, se você estava com o tênis ali meio desamarrado, se você não estava com a camisa perfeita ou se você não estava com a saia perfeita. Não, as pessoas não estão ali tão preocupadas assim. Em decorrência disso, o que acaba acontecendo? Eu estou preocupado que os outros estão falando de mim, estão pensando em mim 24 horas por dia. E eu começo, então, a adotar um estado de hipervigilância.
O tempo todo eu estou vendo se eu estou perfeito, se eu estou fazendo tudo certo no padrão que eu entendo que é do outro, e se eu estou agindo de uma maneira que ninguém vai poder falar nada mal de mim ou o mínimo possível. Isso não é vida. Isso não é vida, não adianta. Assim, um dia a dia sustentando isso dá muito trabalho e é inefetivo. E aqui de novo, a gente olha para o outro e o outro está fazendo o quê? A mesma coisa. Ele também está preocupado em passar uma imagem de perfeição, uma imagem de que tudo está dando certo na vida dele ou dela. E aí o meu cérebro vai ficando muito enganado, porque eu estou fazendo força para mostrar que sou perfeito. Sei que não sou. Olho para o outro e por distração acho que ele é perfeito. Por exemplo, repara, até agora você não se preocupou em quantas vezes eu errei para gravar esse vídeo. Pode ser que eu tenha errado 20 vezes e eu tenha editado e pego apenas esses trechos que funcionaram melhor, que eu não gaguejei, que eu não perdi o raciocínio. Quantas vezes eu parei esse vídeo para regravar? Você tem ideia, por acaso? Não tem. Por quê? Porque o seu cérebro acha que foi quase de primeira. É lógico que racionalmente a gente sabe que não é. Mas, repara, a gente vai olhar para uma foto no Instagram e vai dizer: nossa, que lugar bonito, que foto bonita, mas que lugar bonito que a pessoa foi. A gente não vai parar para pensar se das 45 mil fotos que ela tirou, aquela talvez ficou com um filtro melhor, ela testou vários filtros e o mar ali ficou mais bonito, o verde das florestas, dos parques ficaram mais bonitos. A gente não vai parar para analisar tudo isso. Quantas fotos a pessoa tirou? Quanto de ajuste ela fez na foto? Quanto que aquela foto refletia de fato a realidade? Tem muito disso, né? Às vezes na internet você vê uma foto perfeita, linda, maravilhosa do fotógrafo e aí depois tem um contexto de onde ele tirou aquela foto. É maravilhoso. Só que o nosso cérebro se engana. E aí a gente começa a invejar aquela foto. Nossa, olha para onde a pessoa foi. Então, repara como o nosso cérebro ele é muito bom, é uma máquina muito poderosa, mas se a gente usar ele mal, a gente se lasca, a gente fica numa situação bem complicada. Então aqui eu tenho uma sugestão para você. Quando você perceber algo na rede social, você vê alguém ali postando algo, um vídeo, uma foto de algo que você admire, para pensar quais podem ser 3 dificuldades que a pessoa tenha. Então, por exemplo, a pessoa está lá, sei lá, lançando um curso, tá rica, tá milionária. Para pensar que tipo de problemas e desafios a pessoa tem ou pode ter diante daquela condição, daquela situação. É lógico que a gente não vai saber o que acontece, mas só para trazer o seu cérebro para a realidade. Eu tenho uma forma de dizer que eu digo assim: todo mundo andando na calçada parece com a vida muito bem resolvida. Você olha na rua, tá todo mundo com a vida bem resolvida. Parece que tá todo mundo bem. Você olha assim, ninguém teve uma briga no casamento, ninguém tá com problema com o filho, ninguém tá passando por uma crise financeira forte, ninguém ficou sabendo de um diagnóstico de saúde complicado, ninguém sabe nada disso. Quando a gente olha na rua, o nosso cérebro acha, de novo, que todo mundo tá com a vida ok. E lógico que não é que está todo mundo com problema, mas todos nós temos desafios, preocupações, desafios já concretos, desafios que podem surgir, que a gente imagina, tenha medo, etc., inseguranças diversas. A gente precisa se conectar com o lado bom do nosso cérebro e precisa se conectar com o lado bom da vida também, por que não? Então vamos fazer aqui uma lista de perguntas que você pode fazer nessa sequência que eu vou te passar para você avaliar uma situação atual, desafiadora ou não, mas um excelente critério para você já levar seu cérebro para pensar do jeito mais saudável. Aconteceu uma situação que eu me senti preocupado, que eu me senti inseguro, eu vou perguntar: eu posso controlar o que as pessoas vão falar a respeito disso? A resposta já vai ser não. Eu posso controlar a minha autenticidade nessas relações, ou seja, de perceber que eu posso mostrar minhas vulnerabilidades, aquelas que eu fico confortável para mostrar, mas que eu posso trazer a relação para uma relação mais real, mais plena, mais humana, vamos dizer assim? Sim. Terceira pergunta: eu posso controlar minha resposta diante dos comentários, diante dos haters, das críticas ou do que quer que seja? Eu posso controlar isso? Sim, eu posso controlar isso.
E por último, eu posso controlar o meu aprendizado diante daquela situação? O que é que aquele comentário pode me ajudar em termos de aprendizado? Pode ser que não ajude em nada, mas mesmo assim vai me ajudar a eu aprender a controlar a minha vida e focar no que é verdade, não no que o meu cérebro está tentando me convencer. Então repara, dessas 4 perguntas, a única que você não tem controle é a primeira, as outras 3 você tem. Tá 3-1. Quem ganhou? A gente tem controle sobre boa parte das situações. E é um controle que depende só de mim. É um controle todo interno meu, da minha cabeça, do meu coração, do meu estado emocional. E é por isso que eu insisto tanto que na vida, o que a gente busca não é controle emocional. O que a gente tem que buscar é gestão emocional. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que na gestão emocional eu sei ativar diferentes estados emocionais alinhados, coerentes com as situações que eu estou vivendo. E se isso faz sentido para você, eu sugiro que você clique no link que está aqui embaixo e agende uma mentoria emocional. Se isso para você é muito fora, você fala, nossa, mas eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Quando eu vejo um comentário, quando eu vejo uma situação, parece que meu chão some, às vezes por besteira. Eu sei que é besteira, mas ele some mesmo assim. Pois é. O que a gente precisa trabalhar, que talvez você precise trabalhar, é gestão emocional. E aqui vale muito eu dizer que, veja só, não é porque eu sou perfeito, porque eu sou o cara da gestão emocional, o papa do assunto, não. É só porque determinadas situações eu estudei e eu pesquisei a respeito de formas concretas da gente trabalhar, da gente estar num outro lugar de gestão emocional. Então, veja só, eu não preciso ser perfeito, mas a gente pode a cada dia ter um controle maior. E aos poucos, algumas coisas que são desafiadoras, você fala, Tomás, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Aí daqui a um tempo você está fazendo. Daqui a um tempo você fala, nossa, eu ficava tão abalada com isso, e agora eu consigo controlar a minha mente, eu consigo controlar o meu estado emocional para a minha vida, no trabalho, em casa, no relacionamento. De onde vem boa parte dos medos que a gente tem? De onde vem a dificuldade de dizer não? De onde vem esse monte de concessões que a gente faz só para tentar ser aceito? Percebe? Não tem como funcionar isso não. Isso não é vida. Outra sugestão de pensamento, quando você achar que as pessoas estão muito preocupadas com você, quando você for vítima deste efeito spotlight do seu cérebro, você vai se lembrar que as pessoas estão no mínimo 80% do tempo focadas nelas mesmas, nos sonhos delas, nos objetivos delas e não sobre a sua vida. Aliás, quando ela tem um tempinho para falar dos outros, ela tem que falar de você, do seu vizinho, do seu amigo, ela tem muita gente para falar, está muito ocupada. Então, o tempo que você vai sobrar e vai ocupar na cabeça dela é muito pequeno. Agora, repara nesse paradoxo que eu vou te falar. Um paradoxo do ser humano. Quanto menos eu me preocupo com o que os outros vão pensar de mim, mais respeitado eu me torno. Por quê? Porque agora eu sou eu mesmo, estou mais próximo da autenticidade. Quanto mais eu fujo da autenticidade para ser aceito, menos aceito e menos respeitável eu me torno. Agora, quando eu sou eu mesmo, eu sou digno de respeito, eu abro uma relação aberta, eu compartilho que tem coisas que eu não consigo fazer mesmo, que eu estou aprendendo, que eu estou em desenvolvimento e está tudo bem. Então, algumas frases para você se lembrar, registrar aí no papel, no coração, na mente. Uma delas é: o cérebro das pessoas está muito ocupado para ficar pensando demais em você. Tem muitas outras coisas para pensar. É quando eu aceito quem eu sou, aceito as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades, que eu me abro para a relação e para relações verdadeiras e potentes. Frequentemente, meu cérebro compara o palco do outro com o meu bastidor, mas essa não é uma comparação justa. Minha autenticidade vale muito mais do que a aprovação externa. Se eu estou conectado comigo mesmo, se eu estou fazendo o que é da minha natureza e da minha essência, então eu estou em paz, independente do que o outro pense, até porque o que ele pensa tem a ver com o universo dele, com as dificuldades dele, com a história dele, e não com quem eu sou de fato. E aí, o que acontece na sua vida quando você decide que você não vai mais impressionar ninguém, que você vai se conectar com quem você é o que você vai ver nesse vídeo aqui. Deixo essa recomendação, a gente se encontra lá, você vai gostar. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.